Boa tarde a vocês que nos assistem. Começa agora mais uma edição do Telesur Notícias em português. Eu sou André Vieira e diretamente aqui de Caracas, na Venezuela, vamos mostrar as principais informações da América Latina e do mundo. Começamos. No Chile, a repressão policial deixa em alerta organizações de direitos humanos em todo o mundo. Nosso repórter Leonel Retamal nos atualiza sobre os últimos acontecimentos nesse país que já vive 40 dias de protestos nacionais. Lo Hermida viveu de forma concentrada aquilo que todo o país viveu durante 5 semanas de revolta social. Só em 4 dias foram registradas 561 pessoas feridas. Todas as humilhações e crimes de lesa humanidade foram apresentadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua recente visita ao país. Eu fiz isso pensando em todos nossos jovens que têm sofrido todo tipo de violência e humilhações dos carabineiros. É uma forma de representar o nosso povo, os nossos jovens que têm deixado a vida na rua para sair disso tudo. Após mais um mês de mobilizações ininterruptas, fica pendente uma resposta da Justiça, porque os carabineiros estão sendo associados a graves casos de violações de direitos humanos. Através de ações judiciais, esperam deter futuras atitudes repressivas que protejam a integridade das pessoas que moram na região. É, na verdade, uma entidade que nos reprime, que só tem uma função repressora em relação às manifestações. A região tem uma alta taxa de delinquência e narcotráfico, e às vezes que temos precisado dos carabineiros, diante desses fatos, eles não têm aparecido. Nos bairros populares, as pessoas sofrem uma repressão constante por serem pobres e se rebelarem diante do modelo econômico. Leonel Retamal Munhoz, Telesur, Santiago, Chile. Já são 40 mortos e vários membros do movimento ao socialismo, o partido de Evo Morales, estão sendo vítimas de perseguição. Nosso correspondente Mateu Grillé nos conta as últimas notícias, diretamente de La Paz. O presidente boliviano no exílio, Evo Morales, condenou do México a perseguição que está ocorrendo contra líderes políticos e sociais na Bolívia e assinalou que existe uma total impunidade em relação às mortes e aos feridos provocados pela repressão contra movimentos sociais nos últimos dias. Além disso, também foi sinalizado pela Assembleia Plurinacional da Bolívia, em uma conferência de imprensa, que existe uma destruição dos direitos humanos dos bolivianos e das bolivianas, e foi realizado um chamado para a aprovação de uma lei que garanta que todos os bolivianos tenham seus direitos respeitados. Uma delegação do Parla Sul também chegou à Bolívia para fazer entrevistas com parlamentares oficialistas e opositores para conhecer de primeira mão como e quais são os direitos humanos que estão sendo violados neste momento na Bolívia. E vamos para a Colômbia, isso porque sindicatos, entidades estudantis e também movimentos sociais mantêm a paralisação nacional contra uma agenda de reforma neoliberal do governo de Iván Duque. Por outro lado, os partidos de oposição pressionam para que o Congresso barre a proposta e construa leis alternativas, escutando as demandas populares. Hernán Tovar, nosso correspondente, nos amplia a informação nesse momento. Obrigado e boa tarde. Hoje completam 8 dias de mobilizações e ações de rechaço às políticas sociais e econômicas que pretende implementar o governo de Iván Duque. A população colombiana protesta com panelaço, marchas e shows em alguns parques da cidade e mostra seu descontentamento em relação a essas medidas econômicas e sociais que também vêm determinadas pela OCDE e pelo Fundo Monetário Internacional. Durante a noite de ontem, enquanto a marcha seguia pelo norte da cidade, houve uma repressão violenta pela polícia do ESMAD, o Batalhão de Operações Especiais, quando um jovem que fazia parte da marcha caiu de uma ponte e ficou gravemente ferido. Ele foi levado para um hospital neste setor da cidade e ainda se espera um informe médico sobre sua evolução. Vale destacar que a marcha acontecia de forma pacífica, sem a presença da polícia. Assim que chegou a polícia, começaram os enfrentamentos e houve uma aula de repressão com esse grupo móvel antidistúrbio. O mesmo que os estudantes estão solicitando que seja desmontado pelo excesso de força que cometeu nas manifestações da greve geral. Nós ficaremos atentos às manifestações de hoje e às ações que serão feitas na Colômbia. E no Brasil, enquanto representantes do governo Bolsonaro mantêm um discurso saudoso em relação à ditadura militar, avança o processo contra o ex-presidente Lula da Silva sobre o caso do sítio de Atibaia. Nosso repórter Inácio Lemos, diretamente de São Paulo, amplia a informação.
Olá, duas questões importantes nessa semana. Numa votação agendada imediatamente após a liberação do ex-presidente Lula, o Tribunal Regional Federal IV de Porto Alegre determinou a ampliação da condena contra o ex-presidente de 12 para 17 anos no caso do sítio de Atibaia. Além disso, foram rejeitadas as apelações aos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. Por outro lado, no âmbito do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de excludente de ilicitude no marco das garantias de lei e ordem que desresponsabiliza os policiais por cometer crimes durante manifestações ou mobilizações sociais. Acontecem projetos similares nessa hora no Chile e também na Bolívia. E passamos agora para o Uruguai, isso porque o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, reconheceu nesta quinta-feira a vitória de Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional. Por meio do seu Twitter, o candidato oficialista Daniel Martínez reconheceu a vitória do seu adversário. A evolução da contagem dos votos observados não modifica a tendência, portanto, saudamos o presidente eleito Luiz Lacalle Pou, com quem terei uma reunião nesta sexta-feira. Agradeço de coração àqueles que nos confiaram seu voto. Seguiremos defendendo a democracia com mais força que nunca, afirmou o candidato da Frente Ampla. É a primeira derrota em 15 anos da Frente Ampla, principal força de esquerda uruguaia. A posse de Luiz Lacalle Pou será no dia 1º de março do próximo ano. E vamos agora ao Caribe, isso porque em Dominica existe uma tensão nas vésperas da próxima eleição. Em entrevista exclusiva para a Telesur, o primeiro-ministro Roosevelt Skerrit denunciou a oposição e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, de tentar boicotar a votação do dia 6 de dezembro sob a exigência de uma reforma eleitoral. Como você sabe, teremos eleições no nosso país no dia 6 de dezembro. E há uma tentativa de impedir que isso aconteça. A oposição quer criar uma situação que daria a impressão de que o país não é estável, de que há revoltas e conflitos. O mundo poderia acreditar que é um país ingovernável e que não poderiam celebrar as eleições sob estas condições. A oposição diz que faz isso porque não aconteceram reformas eleitorais. Nós fizemos todo o possível para que assim fosse. No entanto, fomos bloqueados no parlamento pela própria oposição. Por um lado, dizem que apoiam as reformas, mas por outro, não fazem o necessário para que elas sejam aprovadas. Aumenta a tensão entre Estados Unidos e México. O presidente Donald Trump anunciou que classificará cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas. A decisão pode colocar em risco a segurança nacional do México, pois permite que as Forças Armadas estadunidenses invadam território mexicano para atuar contra os cartéis. Diante da decisão, o presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que defenderá a soberania do México e já acionou sua equipe para atuar de forma diplomática. O chanceler Marcelo Ebrard também condenou a decisão de Trump e pediu uma reunião imediata com o secretário de Estado Mike Pompeo para debater alternativas ao combate de tráfico de armas e o fortalecimento dessas organizações criminosas em ambos países. Terminamos aqui mais uma edição do Telesur Notícias em Português. Lembrem-se que nós continuamos através das nossas redes sociais e também através das nossas telas em espanhol e inglês. Terminamos esse programa lembrando das imagens do dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.